Vamos para a nossa análise do Bitcoin. Isso mesmo, para onde está indo o Bitcoin? O que vai acontecer? Muita gente falando que a gente já fez o topo em 123 mil dólares, outros falando que o topo vai ser 150. E eu quero mostrar para vocês a minha opinião sobre o topo do Bitcoin, sobre essa movimentação e sobre as movimentações que estão por vir. Por isso, já vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e também para me seguir lá no Instagram. O QR Code está aparecendo aí na tua tela, só escanear com o seu celular. Bom, vamos para o vídeo, vamos para a análise. Muito bem, estou aqui no nosso TradingView plotado no diário do Bitcoin. Eu estou na versão gratuita, qualquer um pode fazer análise, vocês vão ver que eu vou conseguir fazer minha análise tranquilamente perfeita, isso é para vocês verem que é bem tranquilo. O que está acontecendo é que o Bitcoin está preso desde o dia 14 de julho, ou seja, há praticamente 10 dias sendo segurado por essa zona de 118.900, 119.200, como essa zona aqui de resistência. Então, isso aqui tem se tornado uma zona de resistência muito interessante para o Bitcoin. Tá? A gente não teve movimentos expressivos. Na verdade, durante todo esse ciclo, a gente não teve um movimento grande expressivo do Bitcoin para baixo. Tá? Mas nessa região, a gente não teve movimentos expressivos, com exceção do dia 14 de julho, que a gente fez o topo histórico lá em 123.218, mas a maioria das vezes, não teve movimentos expressivos. A gente chegou a fazer 120.900, chegamos próximos de 121, mas nem para cima nem para baixo. Ou seja, a gente está preso basicamente entre essa região de 117 mil dólares, fazendo alguns fundos em 116.800, mas basicamente 117 mil dólares e 120 mil dólares, 120.500, tá? Então a gente lateraliza nessa região. Fatalmente isso aqui vai explodir. Todas as vezes que a gente canaliza, lateraliza, forma uma região de pressão, isso aqui explode, ou para cima ou para baixo. Como que você vai saber para onde vai explodir? Você tem que olhar fatores externos, o que mostra se a gente está no momento de bullish ou não, tá? Se a gente vai estar no momento de força compradora de venda ou não. Bom, eu vou chegar lá, mas eu vou focar aqui na minha análise. Vou colocar os meus indicadores e eu vou analisar o diário, tá? Quando eu coloco o nosso canal do Keltner, que é o meu indicador favorito por sinal, vou colocar o canal de Keltner e a banda de Bollinger juntos. Por quê? Para vocês verem que ambos estão agressivamente apontados para cima. Aliás, o canal de Keltner mais agressivo. A banda de Bollinger começa a ameaçar uma possível lateralização. Tá? Isso significa que provavelmente essa continuação de tendência tende a seguir para uma alta. Tá? Para que servem essas regiões? A gente coloca esses dois indicadores porque essas linhas elas servem como suporte e resistência. Então, o que pode segurar o preço hoje seria a upper aqui em cima do canal de Keltner em 122 mil dólares, 121.900. Porém, a gente tem antes essa região histórica de 118.885 servindo como resistência. Mais abaixo a gente tem a mediana em 116 mil dólares, o que poderia servir como um pequeno pullback para o preço buscar uma atração aqui, buscar liquidez e, consequentemente, continuar subindo. Tá? A Lauer está bem mais embaixo, em 110.400, e a gente nesse cenário só viria aqui se algum fator externo muito grave acontecesse ou se tivesse uma grande armadilha de urso acontecendo, o que também, ao meu ponto de vista, é inviável. Tá? No meu ponto de vista, é muito mais provável a gente estourar essa lateralização para cima ou ter um pequeno bear trap vindo aqui no máximo 114, 113 para depois continuar subindo. E sim, eu estou nessa expectativa de bullish, porque basicamente todo o cenário econômico indica esse eufemismo, essa euforia. Tá? Quando a gente pega topos, vamos suponhamos
que aqui tenha sido o topo histórico do Bitcoin 123. A gente está desde o dia 15, a gente está 9 dias próximos ao topo. E eu não me recordo disso ter acontecido nenhuma outra vez. Todas as vezes que chegamos próximos a um topo histórico e esse era o topo, o preço caiu, entrou em uma queda. Isso não aconteceu, a gente está bem próximo ao topo, lateralizando, buscando acumular uma força, e isso quer dizer que muito provavelmente a gente vai continuar estourando. Olhando o nosso RSI, a gente vê que o preço ele indicou sobrecompra. Começou aqui no dia 11 de julho, basicamente até o dia 14, quando a gente fez a nossa máxima histórica. Depois disso, o preço parou de indicar sobrecompra, apesar de estar bem em cima, bem pertinho esse tempo todo. A gente está indicando 64. Então a gente tem espaço para subir ou para cair e buscar liquidez. Para subir, a gente subiria tranquilamente até uns 80 ali, tá? Bem esticado. O normal é geralmente no 75 já apresentar cansaço e o preço retornar. Então, pelo RSI, a gente ainda tem espaço também para subir. Qual é o maior problema? O maior problema é a gente conseguir romper com força essa região aqui, tá? E como é que é o ideal para a gente romper? Primeiro, romper e a vela finalizar aqui em cima e a vela subsequente se mantiver aqui em cima também. Se ela se manter aqui em cima também, basicamente é um rompimento confirmado. Mas olhando a única vela, como você faz? Se for uma vela com corpo grande, um Morobuzu, ou uma vela em que a gente não tem um pavio superior tão longo, porque se ela romper aqui assim, isso indica que a gente chegou aqui em cima, mas os ursos conseguiram quase que voltar para baixo daqui. Então é interessante a gente dar uma olhada nesse pavio para a gente entender se de fato a gente fechou aqui em cima dessa região e foi um rompimento ou se pode ter sido um falso rompimento. Tá? O ideal para isso é a gente ter essas duas velas. Mas voltando para a nossa análise curta, então a gente tem espaço no RSI, a gente tem espaço no canal do Keltner, a gente tem espaço na banda de Bollinger, que a upper dela está aqui em cima em 124, tá? E a gente olhando a nossa VWAP semanal, a gente já vê que a gente está bem estourado, tá? Bem estourado não, mas a gente está bem próximo a upper dela, que é em 119,961. Bom, atrapalhei seu vídeo, mas é para um recado muito interessante. Eu vou te mostrar que existe a possibilidade de você ganhar Bitcoin ainda em 2025. Isso é muito simples. Basta você continuar usando o seu gasto no dia a dia. Basta você ir ao mercado, você ir à farmácia. Só que tudo isso é possível graças a Bitbank e ao seu cartão. Cada gasto que você tem no seu cartão te gera cashback em Bitcoin. Não só em Bitcoin, você pode escolher Solana, Tether, você pode escolher real como cashback, mas o pulo do gato é você escolher o melhor ativo do século, que é o Bitcoin. Então, abra agora a sua conta usando o meu cupom GABS30 e consiga benefícios exclusivos. Além do cashback, você tem R$ 30 de bônus nos primeiros R$ 300 negociados e mais R$ 20 de bônus nos primeiros R$ 500 gastos no cartão de crédito. Além disso, você tem que saber que a Bitbank é uma corretora brasileira com suporte BR, segurança e todo o conforto que só a Bitbank pode te proporcionar. E isso aqui faz a confluência com toda essa região de resistência. Então, quando a gente olha o diário, a gente entende o seguinte: poxa, o Bitcoin tem espaço para continuar subindo, mas para a gente de fato continuar subindo, a gente tem que romper essa região de 119, tá? De maneira forte, com muito volume, com uma vela bem definida, indicando que os touros têm força para continuar subindo. Quando eu olho no gráfico de 4 horas, a situação é semelhante ao diário, porém a gente tem um espaço maior para percorrer. Como assim? Quando a gente olha exatamente isso aqui no diário, no 4 horas, a gente vê que o nosso canal do Keltner ele está apresentando uma lateralização com as bocas não muito largas, que pode indicar compressão, confirmando o que está no diário. Porém, a gente vê que o nosso RSI está em 56, ou seja, a gente já está bem abaixo, tem espaço para cair mais, mas também tem muito espaço para subir. E qual é a importância? A sacada é que quando a gente olha a mediana desse canal de Keltner lateralizado, a gente vê que ela está servindo como suporte desde aqui,
do dia 23 de julho, 1 hora. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles no 4 horas acima disso. Então essa região aqui tem sido um suporte forte. É importante a gente não perder esse suporte, mas vocês vejam que ele está subindo. Então vai ficar estressando cada hora e eventualmente a gente vai tentar romper essa região de 118, tá? Essa é a nossa mediana, para dar nome aos bois, ela está ali em torno de 118,608. Se a gente tivesse um pullback máximo, seria ali em torno de 116, aqui embaixo. E a nossa Lauer já está mais em cima, já está aqui na região de cima em 121, 113. Então, no meu ponto de vista, a gente está mais próximo de um rompimento disso, buscando o topo histórico de 123, do que de fato uma queda grande, do que de fato uma queda prolongada. Não descartaria uma queda se for para buscar liquidez, principalmente para essa região de 116, tá? O que eu acho como pullback natural, que inclusive é onde eu coloco minhas entradas nesse momento, 117.500, 117.400 você consegue pegar essa lateralização sem surpresa. 116.800, por exemplo, que a gente estaria falando daqui, mais ou menos essa região aqui, também é uma região possível. Vocês vejam que dá pra gente chegar, mas essas 10 candles tá um pouco mais distante dela. Então, só se a gente tiver um pullback mais forte, tá? Isso é para quem quer alavancar, para quem quer entrar, vocês têm que fazer suas próprias análises, mas é basicamente essa linha de raciocínio. Se tivermos uma bear trap muito longa, aí a gente já buscaria 116 nesse gráfico de 4 horas, ou até mesmo 115.600, 115.700, que a gente já pegaria indicadores mais embaixo. Existe a possibilidade de uma queda maior, tá? Buscando ali o 113, mas é bem mais distante, não acredito nisso se nada externamente acontecer. Eu quero correlacionar com vocês o que a gente tem analisando outros gráficos, tá? E plotar isso para a análise que a gente já viu. Então eu vou abrir aqui o TradingView de novo, vou botar aqui, vou deixar aqui nos 45 minutos, já vou falar dele, tá? Mas primeiro o que eu quero trazer é o seguinte: quando a gente olha o nosso mapa de calor de liquidações, eu estou no par Binance e USDT, tá? Vocês vejam que a gente tem uma ordem de liquidação, na verdade uma região de liquidação bem relevante, com 123 milhões de dólares alavancado, que essa região é 119.889, tá? Abaixo disso a gente tem outras regiões de liquidações, mas nenhuma com tanta relevância quanto essa. O que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que os traders que estão operando futuro, os traders de Bitcoin, eles estão acreditando, eles estão apostando de que o Bitcoin vai bater essa região. Geralmente quando isso aqui bate, a gente continua queimando um pouquinho, porque eles continuam comprando, e depois a gente pode ser que tenha uma queda ou não. Então, quando a gente volta para o gráfico, e eu vou voltar aqui agora para o diário antes de falar dos 45 minutos, a gente vê que essa região de 119.889, vamos botar 119.900, tá? Ela é justamente que região? É a nossa região, faz parte dessa nossa região de resistência, tá? Toda essa região de resistência aqui está dentro dessa região de resistência. E aí quando a gente vem aqui para os 45 minutos ou para os 15 minutos, a gente vê que a upper nos 45 minutos está onde? 119.819. Ou seja, quando a gente olha gráficos mais curtos, como de 45 minutos, como de 15 minutos, e a gente traz essa correlação, a gente vê que faz sentido os traders que estão operando nesse momento colocar grande liquidação nessa ordem. Porque com a lateralização do Bitcoin, essas regiões aqui são respeitadas no curto prazo, tá? Mesmo que por mais que a gente tenha um movimento, como já teve em outras regiões, que a gente rompa aqui, por exemplo, a gente volta aqui, a gente volta sempre. Então, faz sentido você lucrar
colocando as ordens nessa região. Então, no curto prazo, os traders acreditam que o Bitcoin vai continuar nessa lateralização, mas eles não acreditam numa queda. Vocês veem que embaixo a gente tem liquidações, mas não tem tantas assim. E quando a gente olha o acumulativo, o que está acumulando no sentido short, a gente vê que para o próximo dia, né, para as próximas 24 horas, a gente tem quase $1 bilhão nos próximos um dia, e nos próximos 7 dias a gente tem $2,5 bilhões no sentido short. E quando a gente tem uma liquidação grande acumulada no sentido short, geralmente significa que a gente vai ter uma alta explosiva no sentido short. Isso não quer dizer que essa alta vai se manter, que a gente vai estourar o topo histórico, mas isso quer dizer que uma alta explosiva, por exemplo, pode ser o reteste dessa região de 121, 122 ou até mesmo 123, que pega essa nossa região aqui. Então, essa alta explosiva para os próximos 7 dias indica que, se nada mudar, os traders estão empolgados com a possibilidade, na expectativa do Bitcoin vir retestar toda essa região entre 121 e 123 dólares. E aí eu aconselho vocês a ficarem monitorando esses gráficos por mais tempo. Bom, para finalizarmos esse vídeo, eu quero trazer duas coisas. Primeiro, uma análise rápida dos 45 minutos do movimento do Bitcoin, para a gente terminar entendendo o que está acontecendo agora. E a outra eu quero falar sobre o Rainbow Chart, que é basicamente o Bitcoin Rainbow Price Chart, que é o gráfico do arco-íris. É um gráfico que pega lá desde lá de trás, desde a criação do Bitcoin, e ele fala mais ou menos onde o Bitcoin deveria estar. E se você pegar qualquer outro gráfico que faça alguma previsão do topo do Bitcoin, a gente deveria estar no mínimo aqui, em 191, 190 mil dólares, tá? De acordo com o gráfico. E ainda estaria barato. Então, assim, se eu pegar a minha análise, que é focada em preços antigos do Bitcoin, em ciclos antigos, a gente vai ter o nosso topo por volta de setembro, no máximo novembro. Então, quando a gente fala de setembro, a gente teria que estar, no mínimo, de acordo com esse gráfico, aqui, em 190 mil dólares, tá, de topo. O que eu acho distante de acontecer, olhando a nossa análise gráfica. Então vamos colocar para cá, quando a gente vem para setembro, início de setembro, diz o gráfico que a gente estaria em torno de 136 mil dólares, que eu acho que é pouco. Então a gente teria que colocar o topo mais para frente. Quando que seria o topo mais para frente? Vamos botar em novembro, em outubro, de acordo com o gráfico, 143 mil dólares, que eu também acho pouco. E se a gente sobe, 195 mil dólares. Então, vocês vejam que qualquer gráfico que eu mostrar, vai mostrar para vocês que o Bitcoin está extremamente barato. Extremamente barato. Quando a gente volta em ciclos antigos e a gente pega 58 mil dólares aqui, 69 mil dólares aqui, que foi o topo, a gente estava nessa região aqui, que é essa região alaranjada. Quando a gente vem aqui atrás e pega 14 mil dólares, ou a gente vem aqui atrás e pega 19 mil dólares, a gente está muito acima. A gente nunca ficou abaixo do amarelo. Então, se a gente vier para o amarelo em qualquer região, seria acima de 200 mil dólares. Ou seja, o Bitcoin está extremamente barato olhando qualquer gráfico. Então, o mínimo que os senhores podem esperar para esse topo é algo próximo a 150 mil dólares, no mínimo, no mínimo. Eu continuo com a minha meta de topo de torno de 179 mil dólares, tá? E infelizmente eu acho pouco para tudo. Eu nunca vi um cenário externo como a gente está vendo agora, com a entrada dos ETFs, com o presidente da maior potência econômica e militar falando sobre Bitcoin abertamente, criando estratégia. Então, assim, isso aqui é um gráfico que eu não levo muito a sério nas minhas análises, mas eu gosto de olhar e fazer sempre a confluência. Eu não estou falando isso daqui para mostrar para vocês, o Bitcoin vai a 200 mil dólares. Não. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, nenhum indicador, por mais banal que seja, mostra que o topo foi em 123 mil dólares. Então, por que eu continuo recebendo mensagem de gente preocupada com o topo em 129 mil dólares? Não existe. Bom, vamos para o nosso gráfico de 45 minutos. O preço tenta chegar em cima ali e romper essa região de 119.500, que foi aqui a upper do canal de Ketton por um tempo, e não consegue, tá? Nessa vela de agora, que começou 2h15
Não conseguimos, ela vai finalizar agora em 1 minuto e a gente vai iniciar a próxima vela. Porém, a expectativa é que a gente consiga se manter acima de 118.900, acima de 119, e assim continuar subindo. Quando a gente pega isso aqui com tudo que a gente já viu, com o nosso mapa de liquidação, com esse movimento aqui do canal do Kelton começando a apontar para cima, me leva a crer que a gente vai estressar sim em regiões mais altas, próximos a 120 mil dólares, nessas próximas candles de 45 minutos, tá? Porém, se isso não acontecer, os touros cansarem e os ursos ganharem, aí sim a gente pode vir estressar regiões mais embaixo aqui, próximo a 117.800, 117.600. Isso para esses gráficos dos 45 minutos, tá? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, muita gente mandou mensagem perguntando por que as altcoins caíram tanto. E o motivo é simplesmente a dominância do Bitcoin ter dado duas candles compradoras. Eu trouxe para vocês que a quebra da tendência de alta da dominância é extremamente importante para a gente buscar o início da nossa alt-season, mas ainda tem tempo para a nossa alt-season, tá? Quando o Bitcoin chegar aqui, a dominância chegar a uns 55%, aí vocês têm que olhar os outros indicadores. Eu aconselho vocês a verem o meu vídeo recente de SEI, tá? É um vídeo que eu falei bastante sobre o possível topo de SEI, mas eu expliquei quais indicadores usar para a gente saber o momento de sair de SEI. Mas isso serve para qualquer outra cripto, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tento ser o mais didático possível e mostrar que esse mercado pode ser utilizado por qualquer um, uma análise gráfica pode ser por qualquer um. Comenta aqui embaixo qual a sua expectativa para o topo do Bitcoin nesse ciclo.